Olá, meu irmão, olá, minha querida irmã, olá, você novo inscrito, olá, você que já está aí há um pouco mais de tempo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você assistir o vídeo, por você compartilhar a mensagem. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos em que nós temos que nos apegar ainda mais com Deus. Nós temos visto pessoas queridas partindo, nós temos visto outras sofrendo, mas graças a Deus voltando para casa. Mas de uma coisa nós temos que ter sempre a certeza: Deus não vai soltar a mão de ninguém, Deus não vai desamparar a ninguém. E tudo que está acontecendo, pode ter certeza, Deus está no controle. E Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para sua família. E nós temos que aprender a confiar que tudo que acontece serve para o nosso crescimento, serve para que nós possamos amadurecer e que nós possamos tirar dessa situação motivos para nos apegarmos cada vez mais a Deus e buscarmos a vida eterna que Ele tem preparado para mim, para você, e só depende de nós. Deus disponibiliza essa possibilidade de vida eterna para todos nós. Isso só depende de nós mesmos. É de graça. Ele já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Agora depende de mim e depende de você para que nós possamos então desfrutar da vida eterna. E óbvio, nos reencontrarmos com aquelas pessoas que nos deixaram, que partiram, que foram vencidos por esse vírus, foram vencidos por outras doenças. Nós tenhamos a certeza, se nós entregarmos o nosso caminho a Deus, se nós nos apegarmos com força nas mãos dele, Ele vai providenciar vitórias, vai providenciar dias maravilhosos para você, para sua família, e você ainda vai desfrutar bons momentos ao lado de Cristo. E quando Jesus voltar, quando nós possamos subir ao céu com Ele, então nos juntarmos novamente com os nossos queridos, e nunca mais haverá separação entre nós e Deus, entre nós e os nossos amados, entre nós e os nossos irmãos. Nós viveremos então felizes para sempre. Mas para que isso aconteça, nós temos que viver o hoje, o presente, e Deus tem planos para você. Pensando nisso, eu preparei hoje aqui um texto daqueles que eu considero dos mais lindos das histórias da Bíblia, que é a história de Moisés e a fuga do povo hebreu do Egito. Você sabe, os israelitas passaram mais de 400 anos como escravos nas mãos dos egípcios. Foram maltratados, açoitados, sofrendo todo tipo de humilhação, e nesse período houve muito sofrimento, houve muita dor, houve muita tragédia. As mães eram separadas dos seus filhos e aquele povo tinha que trabalhar escravizado nas mãos dos egípcios. Mas a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus ouviu o choro, Deus viu a lágrima que corria dos olhos daquele povo, porque afinal de contas aquele era o povo de Deus, aquele era o povo que Deus havia separado para que ele pudesse se manifestar no meio deles e que eles fossem um exemplo para o restante dos povos da terra. E hoje nós somos esse povo, nós somos esse Israel espiritual que com a morte de Jesus na cruz do Calvário possibilitou a todos nós sermos chamados de povo de Deus, povo de Israel. Nós somos Israel espiritual. Mas naquele período o povo estava escravizado, e não bastasse ali todos os anos de escravidão, Moisés veio e libertou o povo por intermédio ali do poder de Deus, porque Deus intercedeu pelo povo. Você conhece a história, houve ali as 10 pragas, porque o faraó se recusava a libertar o povo de Deus das suas mãos, da escravidão, mas enfim, o povo foi liberto, o povo ganhou a liberdade. Só que para ganhar a liberdade, o povo precisava atravessar um mar. Um mar se apresentou diante deles, e veja a situação: um mar na frente e atrás os egípcios vindo com suas espadas, com seus cavalos, com suas carruagens para matar o povo. Olha a situação que aquele povo se encontrava. Já havia ficado 400 anos escravizado, e agora para ganhar a liberdade tinha que atravessar o mar. Nós sabemos que é o Mar Vermelho. Mas como eu disse no começo, Deus não desampara o seu povo. Deus tem planos para o seu povo. E o povo então confiou no poder, confiou nas mãos de Deus.
e Moisés intercedeu pelo povo, e o que Deus fez? Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. E esse texto, ele está lá em Êxodo, capítulo 14, e o versículo 21. Eu vou ler resumidamente para você. A história é linda, depois você pode acompanhar na sua Bíblia aí, leia o livro de Êxodo, que é a história mais fascinante da Bíblia. Diz assim, o versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Imagina essa cena. Eu sei que para quem não acredita em Deus, para quem insiste em acreditar que você é uma obra do acaso, esse mundo aconteceu depois de uma explosão e esses devaneios do povo que não acredita em Deus, mas eu sei que muita gente tem dificuldade para imaginar essa cena. O mar se abrir para aquele povo passar. E a Bíblia diz aqui que o mar se tornou em terra seca. Louvado seja Deus por isso. Olha o que Deus é capaz de fazer por aqueles que Ele ama, por aqueles que confiam nele, por aqueles que confiam no seu poder. Deus é capaz de mover as águas para você passar. Deus é capaz de fazer um milagre que é difícil até de imaginar nos dias atuais. Mas aquele povo foi testemunha do poder, da glória, da grandeza de Deus. Qual é o seu problema hoje? Qual é o tamanho do mar que se apresenta diante de você hoje? Qual é o tamanho do desespero que você está encontrando hoje? Percebeu no texto que eu li aqui? Ele foi capaz de abrir o mar para aquele povo passar. E hoje Ele quer abrir o mar de problemas que está na sua vida, que se apresenta diante de você. Ele quer fazer de você um vitorioso, Ele quer fazer de você um vencedor. Ele quer fazer a terra ficar seca diante dos seus pés, para que você então atravesse todo esse problema e ainda desfrute da Canaã que Ele tem preparado para você e para a sua vida. E me chama muito a atenção no versículo 15 do capítulo 14, que Deus diz assim para Moisés: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha a ordem de Deus: marchem, não pare, não fique parado olhando para trás, medindo o tamanho do seu problema, medindo o tamanho da dificuldade. Não pare, olhe para frente, marche. Mesmo que o mar se apresente diante de você, continue andando, continue marchando. Esse Deus é grande, Ele é poderoso e Ele deseja abrir esse mar de problemas que está na sua vida hoje. Mas primeiro, você precisa marchar, você precisa andar, você precisa dar o primeiro passo. Obviamente que Deus te ama, Deus quer o melhor para a sua vida, mas Ele não vai descer aqui e empurrar as suas costas para que você vença o problema. Ele quer que você dê o primeiro passo, Ele quer que você marche rumo à vitória. Deus te ama, meu irmão e minha irmã. Não sei qual é o tamanho do seu problema, eu sei que você pode estar sofrendo um grande problema, mas Deus quer dar o melhor para você e Ele quer fazer com que você vença esse obstáculo. Confie nele, entregue seu caminho na mão dele e permita que Ele faça milagres e que você seja um testemunho para que o mundo conheça a grandeza de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Não é inscrito ainda? Se inscreve aí, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas entendam o tamanho e a glória que Deus tem preparada para os seus filhos. Um forte abraço e até a próxima.